Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, meu pastor presidente, o pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos começando mais um EBD.com, é a sua aula preferida aí do povo de Deus, que estuda a editora Betel Dominical. Aí nós estamos no segundo trimestre, estamos sendo muito abençoados pelas lições do nosso pastor Amarildo Martins da Silva. Deus abençoe. E agora quero comentar com vocês que hoje nós estamos na lição de número 4, o cuidado e apoio aos obreiros. E olha a carinha triste aqui, ó. Já botei a carinha triste para te dar um spoiler de tudo que vai acontecer hoje. Para não perder nada, se inscreve no canal, aí deixa o seu comentário, manda um alô para mim aí, escreve a palavra-chave, manda, vou falar hoje nos comentários, tem muito comentário interessante que quero deixar para vocês. Depois você compartilha isso com a sua EBD, cria um clipe, compartilha com a igreja, enfim, né? Porque são temas que são importantíssimos para nós, povo de Deus. Então, é importante você compartilhar, tá bom? E agora, depois, vai lá na cozinha, pega o seu cafezinho, pega o seu tererê ou pererê, que você tiver aí, né, para tomar e acompanhar a nossa aula, cerca de 1 hora, a gente vai estar na presença de Deus. Gosto muito de estar na sua companhia e eu espero que você goste de estar comigo também. Então prepara o seu coração, tem muita coisa boa. Roda a vinheta. Bom, e nós já voltamos, né? E você está pensando, como que eu posso ajudar esse canal tão abençoado? É só você fazer o seguinte, ser membro do canal Boa Semente. Quando você é membro do canal, você tem vídeos exclusivos, tá? Vídeo, é isso aqui, ó, telinha, vídeo exclusivo para você assistir. Você contribui com o valor que você escolher, colocar no seu coração e vai estar ajudando o canal. Mas também você pode ser apoiador do canal. Aí nesse caso eu posso dar a você, porque é fora do YouTube, eu posso dar a você os planos de aula que são produzidos aqui por mim, né? O esquema de aula do Flipchart, todo o esboço, todas as aulas que eu produzo, caça-palavra, né? Tem gente aí, eu coloquei lá no grupo de Zap, os professores utilizando caça-palavra, isso é muito legal, é uma atividade lúdica que é importante aí para você poder chamar a atenção aí dos alunos, trazer os alunos para você. E aí você pode estar ali fazendo isso, é muito legal você estar compartilhando. Você também tem ali também as aulas bônus, onde eu aprofundo cada tema de lição, eu trago mais conteúdo para você se aprofundar naquilo que você vai falar e ensinar com propriedade, né? Bom, tem muita coisa que você vai receber ali. E também o e-book, né? O e-book que a gente está fazendo, para a 8ª parte já, que a gente está lançando ao longo desse trimestre, que vai te ajudar também na arte de dar aula na Escola Bíblica Dominical. Toda semana você recebe isso. Quando? Sexta-feira. Gente, não adianta, o pessoal vai ficar, eu quero ter material, calma, tudo é sexta-feira, tá bom? Mas se você não puder nos ajudar, contribuir ali com o valor do Apoia-se, que é muito pequeno, né? Mas você vai ali, faz uma contribuição generosa e tal, você escolhe de acordo com aquilo que você propõe no seu coração. Se você não puder, não tem problema. Aqui tem um canal da Bênção, 96517-2154, o telefone da Bênção, onde você entra ali em contato e você vai saber tudo que a gente produz e ainda recebe também na sexta-feira, tá? O plano de aula que é produzido pelo pessoal lá de Goiás. Alô, Goiás! Os irmãos produzem lá plano de aula. Aliás, questionário, desculpe. Lá é questionário e slide também, principalmente dos jovens. Eles fazem também dos jovens também, slide. Você que tem aí, ó, trabalhando com a revista de jovens, você acredita que tem EBD que não tem jovem, que não tem, ainda usa a revista de adulto? Pois é. Sem necessidade, porque aqui a gente tem vídeos de jovens, que é gravado pelo Rômulo e pela Poli, minha filha, né? E tem um material que o Moacir, a irmã Fátima, produz para jovens. Inclusive, eles são professores de jovens e adultos também, produzem esse material gratuitamente, que você pode receber na sexta-feira também. Aonde? No telefone 9615172154, está aqui embaixo. Ali você vai saber também dos nossos cursos, do curso de professor, curso de superintendente, curso de teologia, todo o material que a gente está produzindo, você fica sabendo
fazendo ali, então não deixa aí de fazer. Se eu fosse você, entrava no grupo, ficava aguardando ali até sexta-feira. Se for depois da sexta, vai ser repostado, é postado sexta, é postado sábado também de novo. Aí você pega o material gratuito e também faz o Apoie-se, que é para nos abençoar, né? E aí você também recebe mais conteúdo ainda. A tua aula vai ficar como? Vai ficar municiada, vai ficar pesada de tanto conteúdo. Tu vai chegar na igreja pesadão. De quê? De conteúdo da palavra de Deus, tá bom? E vai estar ajudando a gente também. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho. Vamos para a aula de hoje. Lição 4, o cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Texto áureo. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9,14. Verdade aplicada. De acordo com as Escrituras, cada membro do corpo de Cristo é responsável pelo cuidado e sustento dos obreiros fiéis no exercício do ministério cristão. O objetivo da lição são 3: ressaltar o cuidado de Deus com os seus obreiros. 2. Saber que Deus ampara quem socorre seus obreiros. E 3. Compreender que o cuidado dos obreiros é dever da igreja. Texto de referência, 1 Coríntios 9, 3 ao 13. 3. Esta é a minha defesa para os que me condenam. 4. Não temos nós direito de comer, de beber? 7. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Nossos hinos são 297, 484 e 535. Vamos falar com Deus. Pai, estamos na Tua presença, te agradecendo, Senhor, pela oportunidade de estar junto com os Teus filhos através da internet, para podermos, ó Pai, ministrar a Tua palavra. Fale conosco, Senhor, como tem falado. Usa-nos, Senhor, como instrumento nas Tuas santas mãos para abençoar a cada vida, abençoar a cada um dos Teus filhos. Pai, seja conosco mais uma vez. Fale conosco, Senhor, e também nos ajude a ministrar, e cada professor seja, Senhor, na verdade, Pai querido, um mensageiro, um porta-voz das verdades eternas que tem colocado em seus corações. Apesar das dificuldades, das lutas, ó Pai, que cada um tem enfrentado no seu dia a dia, tem colocado na Tua presença para fazer o melhor para Ti. Que as suas aulas sejam abençoadas, Senhor, de forma tremenda, Senhor, e os seus alunos sejam impactados pela Tua palavra, que gere vida, mudança e transformação. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Bom, o tema hoje é o tema que fala da importância de cuidar dos pastores. E eu quero trazer aqui já desde o começo esse dado que eu acho que é importante para a gente pensar aqui, antes da gente ir para o nosso flip chart, que eu acho muito importante conversar aqui com vocês nesse ambiente, que é, número 1, 16,6% dos pastores apresentam sintomas de depressão, conforme estudo com 78 líderes na região metropolitana de São Paulo. 15% relataram sentimento de desesperança no mesmo estudo. Em pesquisa com 163 pastores da Assembleia de Deus, 18,4% apresentaram ansiedade de leve, ou seja, estavam apresentando ali sintomas de ansiedade. Quanto à síndrome de burnout, estudos indicam que alta incidência de burnout entre pastores, especialmente devido à sobrecarga emocional e falta de suporte institucional. Por que eu estou trazendo esses dados aqui, gente? Porque esses dados são importantes para a gente pensar esse cuidado com os obreiros. Hoje a gente vai estudar, biblicamente, a igreja deve cuidar dos obreiros. Por que a Assembleia de Deus tem essa dificuldade de cuidar dos obreiros? E por que os obreiros também têm dificuldade de falar sobre isso? A história pode nos ajudar? Sim. A gente vai trabalhar com história, a gente vai trabalhar com o campo da saúde também, que é a minha formação, História da Saúde, para tentar entender o que a igreja hoje está passando por esse problema, o que os pastores, os líderes, e também, quem não sabe, os professores, porque muitos professores são pastores, né, de escola bíblica dominical, enfim, estão atravessando esse problema. Né? Então a lição de hoje ela é uma lição fundamental. E eu botei essa carinha aqui para chamar a tua atenção, uma cara triste, uma cara de uma pessoa deprimida, uma cara de uma pessoa que está passando por sofrimento, né?
mental. E esse sofrimento mental que ela está passando aqui, né, se dá por quê? Por causa das dificuldades aí, da pressão, né, que ela tem vivido. E eu quero apontar aqui algumas coisas aqui, ó. Primeiro, né, sobrecarga de trabalho, né? Sobrecarga de trabalho. Aqui, ó. Sobrecarga de trabalho ou de responsabilidade. Pastores enfrentam múltiplas demandas sem suporte adequado, levando à exaustão. E aqui é interessante porque, como eu falei anteriormente sobre a síndrome de burnout, né? Inclusive hoje, no final, eu não só vou dar essa aula, dar lição, falar, a gente vai entrar no Flipchart, bater ponto a ponto, mas no final eu acho que é importante eu trazer dicas, tá? Lá pertinho, quando eu for mostrar, falar do alô, de todo mundo que falou, alô e tal, depois eu vou trazer as dicas que são importantes para você como igreja cuidar do seu pastor e para você, pastor, cuidar de si mesmo. Então é uma aula de hoje que eu acho fundamental, você não pode perder. Bom, então como eu estava falando, sobrecarga de trabalho. E a síndrome de burnout, o que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout é uma doença que é desenvolvida, adquirida da pressão, do estresse, tá, no trabalho, tá? A pressão do trabalho, pessoas que trabalham muito, né? Então essa palavra burnout vem do inglês burnout, que é queimar, né? Então como se uma pessoa ela fosse exaurida, né? Ela entra em combustão, ela se deteriora, como se ela queimasse, mas no sentido clássico, né? Metafórico, né? Ela se vira cinza, ela trabalha, produz tanto, né? Que se desfaz, se desmonta, se desgasta, se deteriora, se queima, né? Então burnout é isso. Então a pessoa que começa a desenvolver essa síndrome, ela tem dificuldade já de concentração, ela desenvolve doenças mentais, cansaço efetivo, né? Chora com frequência, não quer mais voltar para aquele ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho cria nela uma ojeriza, uma repulsa, só de lembrar daquilo que ela faz. Então tudo isso, uma depressão, depois uma depressão, isso é a síndrome de burnout, né? Basicamente falando. E os pastores desenvolvem isso. E aqui tem essa pressão, segundo essa pesquisa, devido à sobrecarga emocional e falta de suporte institucional. Ou seja, a igreja ela não dá o suporte necessário para esses homens e mulheres que trabalham na obra. E a instituição, né, ou seja, aqueles que estão em cima não cuidam como deveriam cuidar. E os que estão embaixo também não cuidam como deveriam cuidar. Como que os de cima deveriam cuidar? Com suporte, com acompanhamento, com plano de saúde. Eu vou falar disso no finalzinho, não vou nem entrar agora, que eu vou deixar mais para o finalzinho, como a gente pode cuidar dos pastores. Mas a gente sabe que a maior parte deles não cuidam. E aí não adianta o pessoal começar a reclamar que, não sei o quê, mas na minha igreja não sei o quê, porque são os dados de pesquisa. Nós não estamos trabalhando aqui com achismo, né? Eu acho, eu sinto, não. Dados de pesquisa. Contra fatos não há evidência. Se cuidasse, não tinha adoecimento, né? Então, não cuida. E, por outro lado, tem a igreja também que não cuida. Porque na cabeça de muitos crentes, você não tem que dar reforço, você não tem que dar um apoio, você não tem que pagar uma prebenda, você não tem que dar uma oferta, você não tem que dar o combustível, o pastor lá se vira. E é por isso que ele se sente o quê? Sozinho, pressionado por quem está em cima, que quer resultado, que é batismo. Tem que batizar tantos aí, não está batizando por quê? Tá saindo um membro da sua igreja, não sei o que, manda aqui o que é devido. E aí, por baixo, a pessoa esse pastor não prega, esse pastor não tem palavra, esse pastor só pede oferta, esse pastor não visita, esse pastor não cuida da minha família, esse pastor não disciplina, esse pastor, aí vem aqueles problemas todinhos. Olha só, então ele se sente sozinho de um lado, e isso faz uma pressão emocional muito forte. É disso que a gente vai trabalhar hoje. Olha como é que isso é problema. Então, sobrecarga de trabalho, trabalha muito, muitas vezes ele trabalha até mesmo em casa, não respeita as horas de trabalho, muitas vezes deixa até mesmo a sua família, tem expectativas irrealistas. O que é expectativas irrealistas? Não, minha igreja tem que crescer, que a do outro está crescendo, aí começa aquela comparação. Tu já viu o papo de pastor que é assim, né? Minha igreja está uma bênção, ganhei tantas almas, minha igreja está uma bênção, eu construí um berçário, a minha igreja é só vitória. Então ninguém conta a derrota, ninguém conta o sofrimento, ninguém fala do choro, ninguém fala de nada. Então, ao mesmo tempo que ele vai se fazendo isso, tem essas expectativas irrealistas, ou seja, coisas que não vão acontecer. Não adianta você que está lá com 100 membros querer achar que vai ganhar mil membros, vai ter uma igreja de 1000 membros.
membros. Não, tira isso da tua cabeça. Nem sempre, e nem esse talvez seja o propósito de Deus. Não adianta você colocar expectativas que não são o que Deus colocou. Então você coloca altas expectativas, vou ter 1000 membros, vou crescer isso aqui, vou comprar não sei o quê, vou fazer uma obra aqui, um galpão, e aí por aí vai. Então tudo isso é uma pressão psicológica que é um problema. E o terceiro é a falta de cuidado. Esses pastores, os líderes não se cuidam, não tem tempo para fazer uma reflexão, não tem tempo para fazer sua própria oração, não tem tempo para fazer a sua devocional e na parte física não cuida do seu tempo, não cuida do seu corpo, não tem tempo para fazer uma atividade e por isso adoece. É isso aí que a gente está trabalhando hoje e eu vou dar as dicas hoje para você que são importantes. E se você for membro do canal, apoiador do canal, esse material todinho você vai receber aí, ó, não precisa nem ficar printando tela, porque você vai receber na sexta-feira. Tá gostando? Deixa o like e ao glória. Essa lição vai dar o que falar, hein? Essa lição vai dar o que falar. Vamos lá então para nossa lição. Na lição 1 a gente aprendeu, né, o primeiro ato de adoração, Abel e Caim, recapitulando, pastor, para você não ficar perdido, você que chegou agora no abd.com, né, você já está sabendo, vai lá, assiste os outros vídeos, tá? Que é importante você entender a compreensão geral. Ó, na lição 2 falamos da proposta de Faraó, né, que o Faraó estava de 7 lá para cima de Moisés, queria que ficasse lá a ovelha e tal, e Moisés falou, não, vai ficar nada. Nada, nem uma unha ficará, né? Aí, ó, foi essa lição abençoada, hein? Esse flipchart tão bonito, com a glória de Deus. Olha, assim que bacana, né? Aí foi a lição 3, né, que foi semana passada, participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Olha, tem gente que não assistiu. Feriado, não, irmão. Você tem que assistir. Você que é professor, tem que assistir. Tem muitos professores que, infelizmente, só assistem a aula quando é o dia dele da aula. Isso é um problema. Isso é um mal que eu, nesses mais de 10 anos gravando lição, eu já percebi. Tem gente que fala assim, só vou dar aula no terceiro domingo. Aí ele não entra no canal, ele não estuda, não pega a Bíblia. Aí quando chega na aula dele, ele vai estudar. Sabe o que acontece? Ele não tem a visão do todo, ele tem uma visão fragmentada, ele só sabe aquela lição, mas não sabe as anteriores. Você tem que assistir todas, independentemente de você dar aula ou não, porque você é crente, você é servo de Deus e também porque você quer ensinar o melhor. E você tem que estar preparado para suprir a necessidade de faltar algum professor. Então não seja desse grupo não. A gente não quer gente nesse canal que só vem aqui, assiste uma aula e nunca mais volta. Não, só volta ano que vem, só não vou dar aula ano que vem. Aí não é esse aqui, porque o crescimento, ele é gradativo. Lição passada a gente falou da consciência, da manutenção do serviço, do culto. Muita gente não assistiu. Se você é um desses, tá? Não deixa de ir lá, ó. E assistir, ó, quanta coisa boa você perdeu na lição 3, ó. Ó, quanta coisa boa você perdeu na lição 3. E aí chegamos na lição de hoje, a lição 4, o cuidado e apoio aos obreiros. E aí eu botei logo esse dado aqui, 50%, né, pelo menos, essa outra pesquisa, sofrem com depressão. 50% dos pastores sofrem com depressão. E aí, isso quer dizer, o que esses dados aqui, deixa eu começar a pintar, tô animado hoje, eu tô pintando os canecos, pintando o flipchart. O que isso quer dizer? Quer dizer que de cada 2 pastores que você conhecer, 1 tem depressão. Se você conhece 10 pastores, 5 tem depressão. Se você conhece 100 pastores, 50 tem depressão. Se você conhece 1000 pastores, 50 tem depressão. Então, isso quer dizer que da maioria dos pastores que você conhece, metade deles estão doentes, estão com depressão. E a gente já viu os motivos pelos quais isso acontece. Ok? A lição de hoje fala sobre cuidar daqueles que cuidam, né? Cuidar daqueles que estão cuidando, daqueles que estão manutenindo. O nosso texto está em 1 Coríntios capítulo 9. Qual é o contexto do capítulo 9 que nós escrevemos aqui? Vem comigo. Tô ficando animado. Vou falar igual o meu genro. Tô ficando animado, ó. Qual é o contexto daquele de 1 Coríntios 9, que é o texto base, tá? Estou só no texto de referência ainda. Qual é o contexto? O apóstolo Paulo está escrevendo, você lê o texto e vai ver que o apóstolo Paulo está escrevendo aos coríntios, à igreja em Corinto, praticamente se defendendo. Ele está ali dizendo assim, olha gente, vocês não estão querendo me ajudar financeiramente, vocês estão fechando a mão, mas não pode ser assim. E é um texto meio que constrangedor, porque o apóstolo Paulo ele se coloca como uma pessoa um obreiro que depende daquele sustento, depende daquilo
que deveria lhe ser passado, mas não está chegando para ele, não chega para ele. E ele tem que explicar aos coríntios que o que eles estão fazendo, o que eles deveriam fazer de cuidar do apóstolo Paulo, não é algo do outro mundo, mas é uma obrigação. Vamos entender então o contexto desse capítulo 9 aqui, para a gente entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando ele diz: esta é a minha defesa para os que me condenam. Então, o apóstolo Paulo já começa no capítulo 9 já falando: ó, vocês estão me condenando. Por que estão condenando? Vamos entender a igreja de Corinto, né? Qual é o contexto da igreja de Corinto? Cadê a minha reguinha para bater aqui? Direção! Cadê a reguinha? A reguinha não está aqui hoje, mas vou bater com a caneta mesmo. Bate não, pastor. Não, bate sim. Não, bate não. Bate sim. Vamos lá. Contexto de Corinto. Qual é o contexto? É uma cidade, a cidade de Corinto, né? É uma cidade rica, uma cidade abastada, uma cidade que tem bastante aí condições econômicas, tá? Que pertence tá dentro do contexto aí do Império Romano, né? Dentro ali do contexto do Império, ela é rica por quê? Porque é uma cidade portuária também, né? Ela é uma cidade de comércio, ela tem rotas comerciais que passam por Corinto. Então é uma igreja que enriqueceu. Ela tem uma população rica, porque tem pessoas que fazem comércio. Quando tem uma rota comercial, isso quer dizer que tem produtos passando, tem impostos sendo pagos ali, e tem uma elite que está fazendo, vendendo, comprando e vendendo. Isso faz com que seja uma igreja rica, uma cidade, na verdade, uma cidade rica, uma cidade importante. No entanto, apesar de ser uma cidade importante, ou seja, rica, ela tem uma população diversa, ou seja, nem todo mundo que vivia em Corinto era rico. Né? Nem todo mundo que vivia em Corinto era pessoas ricas. Existiam pessoas ricas, né, por causa da prosperidade, mas também existiam pessoas pobres. Existiam também escravos, mas também existiam libertos. Então, era uma cidade que tinha tanto riqueza quanto pobreza, né? A exclusão social também estava ali em Corinto. Também tem pessoas que eram excluídas socialmente, economicamente. De um lado tinham os ricos, também tinham os pobres. Pastor, como é que você sabe disso? O próprio texto da Bíblia fala sobre isso. O apóstolo Paulo vai escrever para os coríntios ensinando que a Santa Ceia, dizendo: olha, quem tem dinheiro, chega lá, come primeiro a ceia, bebe, come, né? Traz aquilo que vem de casa, come tudo, e as pessoas que trabalham, são que as pessoas que não podem estar de dia na ceia, porque eles têm que trabalhar, eles chegam, quando chegam não tem mais nada. Então ali você já percebe, tem pessoas que têm e tem pessoas que não têm, e o apóstolo Paulo está falando: não seja assim a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é um banquete, ele fazendo uma referência ao costume romano de dar banquete, de dar festa, de abrir a casa, né, e oferecer comida. Ele está falando: uma festa, a Santa Ceia não é um banquete, não é a festa do amor. A Santa Ceia, ela é um momento de comunhão, de espiritualidade, onde todos estão juntos, né? Então, esperai um pelos outros. Então, por aqui você sabe que tem esse contraste. E por que isso é importante? Se a cidade ela é formada por pessoas desses níveis sociais, a igreja também é formada por essas pessoas. Então, isso é muito lógico, né? A igreja ela é o reflexo da sociedade. Se só tivesse rico, essa igreja seria uma igreja rica, porque só ia se converter pessoas que moravam na cidade, e as pessoas são ricas. Se fossem pobres, se fosse uma comunidade, você só ia ter pessoas pobres. Mas como é uma cidade que tem tanto rico quanto pobre, o que acontece é que tem dois grupos sociais dentro da igreja. Esses dois grupos sociais trazem conflitos. Conflitos. Por quê? Porque um lado vai querer uma coisa e o outro lado vai querer outra. Qual é o contexto, então, da igreja? Então, falando da igreja, qual é o contexto da igreja, assim falando? Bom, ela foi fundada por Paulo, esse é o primeiro dado que é importante. Quem funda a igreja de Corinto é o apóstolo Paulo, é ele que passa por ali e funda, depois ele sai, ele não fica lá, mas é ele que vai fundar essa igreja, né? Isso é muito importante. Quando isso acontece? Cerca de 50 depois de Cristo, o apóstolo Paulo passa lá e funda, né? Quais são os pontos positivos que ela tem? Eu só botei aqui os pontos negativos, mas ela tem os pontos positivos. Pontos positivos é o quê? Dons, né? Tem muitos dons, é uma igreja de muitos dons, né? Dons espirituais, né? Dons, ela tem muitos dons espirituais, aí tem uma espiritualidade muito exacerbada, né? E até uma confusão sobre o que é a verdadeira espiritualidade. Por outro lado,
esse ponto positivo dela era ofuscado pelo ponto negativo, porque ela também tinha muita carnalidade. Mas não é esse o tema que a gente vai falar, mas sim a ideia de que lá também tinha muita idolatria e imoralidade. E esse grupos sociais que estão dentro da igreja expressam uma divisão entre eles. Uns gostavam mais de Paulo e outros gostavam mais de Apolo. Opa, muito bem. Então é uma igreja que está dividida. É uma igreja que está vivendo essa divisão. De um lado, uns gostam de Paulo, de outros gostam de Apolo. Deixa eu organizar minha câmera que está cortando ali embaixo. Ok. Deixa eu chegar um pouquinho mais para trás. Eu acho que vai dar para ver. Opa! Ah, bacana. Então, é uma igreja, então, dividida. Dividida em que sentido? Dividida que uns gostavam de Paulo, que foi o fundador da igreja, então os mais antigos deviam gostar mais de Paulo. Paulo que era bom, que fundou, que ganhou a gente para Cristo. E os outros não, já diziam que não, Apolo que é bom, que Apolo é mais eloquente, é um pregador da palavra, né? Tem um estudo muito interessante sobre a diferença de Paulo e Apolo para no contexto da igreja ali de Corinto. Mas não dá tempo, também não é o interessante hoje. Mas é interessante você perceber que há essa divisão, essa cisão. E também o Paulo, então, né, como é um grupo dividido, ele vai enfrentar opositores. E esses opositores achavam que Paulo, quando estivesse lá em viagem, porque Paulo era um itinerante, então ele passava por várias igrejas, vamos lá, ele quando deixou, é um homem, primeiro, Paulo, quem é Paulo? Paulo é um benjamita, ou seja, uma das tribos mais importantes, então ele vem de uma família importante em Israel, caiu aqui rapidinho, ele vem de uma família importante em Israel, os pais deles eram benjamitas, então não era qualquer pessoa, eles tinham dupla cidadania, isso mostra que eles eram pessoas influentes, importantes, os pais de Paulo, porque eles tinham dupla cidadania, não era qualquer pessoa que conseguia dupla cidadania, ou seja, tinha cidadania por ser israelita e tinha também, e judeu no caso, e ele tinha também a cidadania romana, então não era qualquer pessoa. Segundo indício de que Paulo não era qualquer pessoa, que ele também não devia ser uma pessoa que viveu bem, é que ele tinha estudo, e muito estudo. E naquela época o estudo era diferente de hoje, você tinha que pagar a professores. Os professores eram caros, eram praticamente aulas particulares. E Paulo teve a oportunidade de estudar com Gamaliel, um doutor da lei, um dos maiores professores das sinagogas naquele tempo. Então Paulo, ele vai se formar muito bem, tem uma educação muito boa, significa que ele vem de uma origem boa, média para cima. E aí depois que ele se forma, né, ele se transforma num fariseu. Então os fariseus eram um grupo, né, religioso da época importantíssimo, muito criticado por Jesus, né, por conta da hipocrisia deles, porque eles eram muito apegados à lei, à tradição, ao status, enfim. Mas, por outro lado, os fariseus, eles eram uma elite política, aliás, uma elite religiosa ali. E ele é um fariseu. E como ele se transforma num fariseu, ele depois, de alguma forma, consegue um cargo ali, num trabalho, né, dentro desse grupo de fariseus da época. E qual era o trabalho de Paulo? O trabalho de Paulo era justamente perseguir essa seita que estava nascendo, né? Que está lá em Atos, capítulo 9, né? Que é o encontro de Jesus com Paulo no caminho de Damasco, que era a cidade, inclusive, onde Paulo morava. Então, Paulo tem esse encontro com Cristo, né, nesse lugar. E o que mostra ali é que Paulo está comandando vários soldados. Então, ele era um homem que recebia, ele era um homem que tinha um cargo, um trabalho ali dentro do Sinédrio, de ser ali aquele cara que estava perseguindo, ele tinha uma carta de perseguição, então ele tinha um sustento. Quando ele se converte, preste atenção, quando ele se converte ali no Evangelho, quando Cristo aparece para ele, fala para ele que duro é recalcitrar contra os seus agrilhões, enfim, e ele cai do cavalo, ele cai ao solo e ali ele fica cego. Todo esse processo na tempo da gente teve, você conhece, lê a Bíblia, sabe como é que é, o final disso é que ele se converte. Ao se converter, ele deixa o trabalho que ele tinha, ele não podia mais ser um fariseu, ele não podia aparecer de novo lá no Sinédrio e falar, ó, eu quero aqui meu salário, eu vim trabalhar aqui com vocês. Ele foi rechaçado, ele foi expulso do Sinédrio, ele foi expulso do grupo dos fariseus ali. Você não pode mais vir aqui, você agora passou para o outro lado. Ao invés de você caçar e matar o pessoal lá do outro lado, você agora se tornou um deles. Então ele perdeu esse emprego, ele perdeu essa fonte de renda.
E aí, a partir de agora, como é que Paulo vai sobreviver? Mais de 33 anos ele já tinha, porque com 30 anos é que você poderia se formar, qualquer cargo religioso de Israel só poderia ter depois de 30 anos. Então, mais de 30 anos ele tinha. A expectativa de vida era 50, 60 anos. Então, ele já estava meio que já na quarta idade já, né? Então, ele não podia mais fazer qualquer coisa. E como é que ele ia se sustentar? Daí ele precisava do sustento das igrejas. É claro que o apóstolo Paulo, ele mesmo vai falar que ele vai ser um construtor de tenda, e é o que ele faz. Ele constrói tendas, ele vende tendas, então ele passa por uma cidade, e naquela cidade ele constrói uma tenda, as tendas, e vende. E por que ele faz isso? O próprio livro de Coríntios vai explicar, ele faz isso para quê? Para não ser pesado aos irmãos. Aí, olha só como é que o povo é mau. Não, o apóstolo Paulo, mesmo ele construía a tenda para não ser pesado, mas só que o apóstolo Paulo não faz isso porque ele quer, ele faz isso por necessidade, ele faz isso porque sabia que tinha pessoas dentro da igreja que não concordavam em apoiar e cuidar do seu sustento. E o apóstolo Paulo vai ser um obreiro itinerante, assim como Jesus também foi itinerante, que dependeu, presta atenção, vamos aprofundar. Canal aqui, Boa Semente, é para quem pensa, quem quer estudar a Bíblia, sair da superficialidade. Mesmo na lição que você acha que não tem nada, a gente sempre pode aprender mais, tá? A gente sempre pode aprender mais. Então Jesus também era itinerante. Eu não estou defendendo aqui que você tem que ser itinerante, que o pastor sempre tem que ser itinerante. Não estou falando disso. Porque também é uma outra viés errado o pessoal pegar isso e falar assim, eu tenho que ser itinerante e viver da obra. Não é isso. Eu estou falando para vocês do contexto onde está o texto. Porque o texto sem contexto é pretexto. Então você tem que entender o contexto daquela época e não tentar aplicar também hoje, embora existam hoje os itinerantes, mas não é bem a mesma coisa que era. Mas estou explicando a importância de ajudar esses obreiros. O apóstolo Paulo, então, assim como Jesus, ele vivia das ofertas das pessoas, tanto é que tinha um tesoureiro. Quando ele se batiza ali no Rio Jordão, publicamente por João Batista, no Rio Jordão, ele abandona a sua tarefa o seu trabalho, ele abandona o seu trabalho. Quando ele chama Pedro, ele chama Tiago, que são pescadores, eles deixam as redes. O que significa isso? Que eles deixaram o trabalho deles e começaram a se dedicar full time. Logo, eles viviam daquilo que as pessoas contribuíam, assim como os professores. Gamaliel, que é esse professor, ele vivia dos alunos. Os alunos contribuíam para que ele pudesse não estar no campo, ele não pudesse estar no trabalho manual, mas ele podia se assentar e ensinar os seus alunos. Por quê? Porque o dinheiro dele, a sustento dele vinha dos seus alunos, assim como o sustento de Jesus vinha dos seus discípulos e das mulheres que ali estavam de acordo com a causa. Assim também como Paulo, da mesma forma, viviam, e os discípulos também viviam. Só que Paulo foi abandonado, expulso do Sinédrio e não foi aceito como discípulo. Porque, de outro lado, Pedro, Tiago, João, esses discípulos, eles de certa forma renegam, acham que esse evangelho é só ali para os judeus e ficam ali, e o apóstolo Paulo fala, tá bom, então eu vou ser o quê? O apóstolo dos gentios, ou seja, eu vou pregar para o mundo, tipo o Wesley, que a gente estudou semestre passado, né? O campo é o mundo, né? Acho que o Wesley se inspirou muito em Paulo, né? E aí ele vai falar assim, não, então eu vou pregar para o mundo, então vou fazer as viagens missionárias. Ele faz em Antioquia começa a enviar, ele faz 3 viagens missionárias, e cada igreja que ele passa, o que ele faz? Ele produz tendas, né? Mas muitas coisas às vezes não dá, então nem sempre ele vai ter esse recurso das tendas. E com a produção de tenda era uma produção demorada, era uma produção manufateira, ou seja, ele tinha que fazer com as mãos, ele tinha que produzir, ele tinha que comprar o couro, o pano, o tecido, costurar, depois ir para o mercado vender. Nem sempre isso era possível. Então, portanto, ele precisava da ajuda. Então, o apóstolo Paulo não vendia as tendas porque ele queria, ele vendia porque entendia que tinha muita gente na igreja que não aceitava que ele vivesse da obra. E em Coríntios, então, vem essa guerra, essa celeuma, porque ele está dizendo o seguinte, olha, eu não precisava nem dizer isso para vocês, mas vocês estão me condenando porque eu preciso da ajuda de vocês, preciso do sustento de vocês, mas olha, eu não tenho direito de comer, ele está falando assim, eu não tenho direito, nós obreiros, né, não temos o direito de comer e de beber porque eles não podiam trabalhar, então eles tinham que estar ali cuidando do povo. Olha que coisa tremenda, né? Por que vocês falam isso? Porque é a Assembleia de Deus, infelizmente. E aí vamos fazer aquele... Lembra que eu já ensinei isso para vocês. Quem está comigo aqui pelo menos há um ano aí, chegou agora no trimestre passado, descobriu o canal no trimestre passado, já sabe, eu ensinei isso lá. A formação da Assembleia de Deus, aqueles homens que vieram para cá,
eles vêm assim, com a cara e com a coragem, confiando no Espírito Santo de Deus, e Deus vai dar certo e tal. A igreja, por outro lado, ela é muito, no Brasil, ela é muito, como é que eu vou dizer, fechada em relação às contribuições. Né? Então a Assembleia de Deus ela vem muito assim, bom, a gente não pode pedir muito e tal. E os pastores, esses pastores que vêm, são pastores que a igreja não ensinaram ou não tiveram essa perspectiva de ensinar a igreja a contribuir para o sustento deles mesmos. Talvez com medo, né, do que viria aí mais tarde dos neopentecostais e pós-neopentecostais aí que a gente já estudou esse mês passado. Mas naquela época, então, muitas igrejas não ajudavam seus pastores, não ajudavam, não achavam certo. Muitos citavam, sem conhecimento, a própria história do apóstolo Paulo para dizer, não, o apóstolo Paulo construía tenda e a gente não tem que dar dinheiro para pastor, não. Então, o resultado é que muitos pastores, né, viveram uma vida amarga. Se você pegar Daniel Berg e Gunnar Wing, foram pobres a vida inteira. Né? Recentemente eles foram honrados pela Assembleia de Deus, né, na pessoa do nosso bispo e tal. Com presentes, viagens lá para dar um acolhimento para essa família, que na época sofreram muito por conta desse não entendimento da importância de apoiar os obreiros. Né? A ideia de que cada um tem que se dar conta, e até os dias de hoje, isso foi lá em 1911, 10, 20, 30, mas até os dias de hoje você vai encontrar a igreja, pessoas falando sobre isso. Não tem que pagar esse pastor, não tem que pagar não sei o quê, não tem que dar oferta, não tem que ajudar no combustível, o pastor tem que... Então, isso é muito preocupante, que a gente vai estudar hoje, que a gente está estudando, a gente está estudando justamente sobre isso, por que as igrejas estão sofrendo também, porque tem essa dificuldade em entender que o obreiro é justo, é digno do seu salário. Aquele que trabalha na igreja, aquele que, o apóstolo Paulo está falando, aquele que trabalha no campo do Senhor precisa dessa ajuda, e a igreja precisa entender isso e ajudar o seu pastor, que a gente vai estudar hoje. Isso também é mordomia. E aí, fechando essa introdução, né? Isso também é mordomia. Cuidar dos seus pastores, cuidar dos seus líderes, dos seus professores, daqueles que ministram sobre a sua vida, também é uma forma de mordomia. E aí o apóstolo Paulo, então, começa a defender, fazer uma constrangedor isso, mas ele começa, é como se eu, como pastor, tivesse que falar para a minha igreja, irmãos, olha, vocês precisam dizimar, vocês precisam ofertar, né? Vocês precisam me ajudar. É constrangedor, eu não gostaria de passar por isso. E o apóstolo Paulo, ele faz isso, né? Mas ele, no final ele ainda fala assim, bom, eu até abro mão. Quando ele diz assim que ele não quer, né, mas nós não usamos deste direito, não é porque ele não queira, é porque ele sabe que as críticas, as pedradas, o grupo do não precisa, para que isso? É maior. E ele foi passando assim, se é para perder os irmãos por causa disso, eu prefiro passar fome, deixa eles com o dinheiro deles. Então ele abre mão. Né? Mas no 13 ele fala, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, a lição de hoje é isso que a gente vai estudar. E o autor, ele vai mostrar pra gente que cuidar desses obreiros é bíblico. Então hoje nós estamos tendo um doutrinário, né, sobre essa importância. 1.1, o cuidado de Deus com os sacerdotes. Agora, antes de seguir, eu quero dizer para você aí, tá gostando? Deixa o like, dá o glória e mostrar para você nossos novos livros. 2 livros aqui, o Café com Deus, Café com Deus 2, do Salmo 51 ao Salmo 99. Olha, cada dia tem um café aqui, ó. Deixa eu mostrar, se eu não mostrar você não vai saber, né? Como dizia o nosso pastor Disseu, pastor presidente Disseu, não é mais pastor, agora é o querido pastor Sócio, né? Mas ele dizia, se você não disser que tem pão, ninguém vai saber que tem pão. E ele dizia, olha o pão, ele fala que o obreiro tinha que falar assim, ele tinha que passar igual um vendedor ambulante, tinha que anunciar. Então se você não anunciar, como é que o povo vai saber? Então aqui, ó, Café com Deus, tem 50 salmos para você meditar todos os dias. Onde eu compro? Pela Amazon. Estamos no Café com Deus 2. Se você comprar, ele é muito vendido aí fora. Se você está indo fora do Brasil, Estados Unidos, França, na Europa, esse canal ele é internacional. Tô chique, hein? Canal internacional, é muito assistido lá fora. Você comenta aí, printa, deixa um comentário importante lá na Amazon. Nos ajuda muito. E o nosso novo livro é esse aqui, Afeto. Afeto, a arte de encontrar Deus no outro. Inclusive eu vou estar na Flick, aqui, ó, encontro literário de evangélico, né? Aqui em Santíssimo, na Igreja Batista de Santíssimo, eu vou estar lançando Afeto,
a arte de encontrar Deus no outro. Eu estou falando aqui sobre afeto, que Jesus curava através do contato, da fala, do ouvir, né? E também do toque. 3 formas como Jesus e que o mundo precisa de afeto, tá bom? Então, compre aí pela Amazon, o link tá aqui, vai nos ajudar muitíssimo se você fizer isto. 1.1, vambora, o cuidado com Deus. Então, introdução. Nesta lição abordaremos os princípios bíblicos envolvidos no sustento dos obreiros cristãos e a responsabilidade dos membros do corpo de Cristo. O cuidado de Deus com os obreiros. Deus acionou alguns homens ao sacerdócio para que cuidassem do tabernáculo. Então ele começa, tá, lá no tabernáculo, Números 18, 20, falando da institucionalização desses homens, né, que vão cuidar, que vão estar separados para o trabalho do sacerdócio, que vão estar ali sendo separados para cuidar do povo, né? Então, deixa eu aqui já, Números 18, é importante porque esse texto é importante, porque é ele que vai falar para a gente, Números 18, né, versículo 9, que vai aqui mostrar para a gente, né? Isso terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de alimentos, e com todas as suas expiações pelo pecado, e com todas as suas expiações... Números 18, 9, falando sobre as ofertas, né? E de tudo isso, toda coisa que trouxer, né? Tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você trouxer, você vai trazer aos levitas. Aos levitas. Aqui, ó, 20. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, a tua herança no meio dos teus filhos. Então vamos botar aqui, ó. Aqui, ó, o versículo aqui, ó, 20, 18, 20. Aqui, ó. Esse versículo aqui é o fundamental. Falando assim, olha, eu vou cuidar de vocês. Aqui está dizendo o seguinte, primeiro, né, Deus separou os levitas para o serviço. Então o autor ele vai lá para o Antigo Testamento e vai fazer um passo a passo. Agora ele botou na cronologia certa. Ele vai no Antigo Testamento e vai mostrar. Bom, quem é que cuida do serviço? Quem é que cuida do serviço do templo, do culto, né? Os levitas. Quem instituiu o serviço dos levitas? Foi Deus. Deus separou a tribo de Levi. Então, das 12 tribos que existiam, né? Das 12 tribos que haviam naquele momento, né? Das 12 tribos lá que existiam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das 12 tribos que existiam, uma foi separada para trabalhar no tabernáculo, né? Que para ficar no tabernáculo. Essa uma fica no tabernáculo. E as outras? As outras, quando Josué entrar na terra lá prometida, ele vai dividir as terras e vai dar as heranças. Por que essas terras eram importantes? Porque é dessa terra que ele tira o sustento, tira o seu alimento. Os levitas não têm terra e, portanto, eles vivem no templo. Esse texto também é importante porque ele fala o quê? A herança deles é o Senhor, ou seja, Deus está cuidando dos levitas. Quando você cuida da casa de Deus, tá? Deus cuida da sua casa. Parece um jargão, parece coisa de pós-neopentecostal, mas não. Deus cuida da sua casa. Quando você está cuidando, mas isso é com sinceridade, não com interesse, né? Não que você vai abandonar a sua casa também, tá? Porque primeiro, lá em Timóteo diz que o obreiro tem que cuidar primeiro dos seus. Então, não é esse caso não, abandonar a tua casa e ficar na igreja direto, não. Estou falando que quando você se dedica à obra, se dedica às coisas de Deus, Deus cuida de você. E o Senhor está falando, ó, a parte de vocês sou eu. Olha que coisa linda, né? Olha, Efraim vai ter parte, Benjamim vai ter parte, vai ter herança, vai ter terra, mas eu sou a herança de vocês, ou seja, vocês vão cuidar das minhas coisas e eu vou cuidar de vocês. Então Deus separou, Deus ungiu os levitas, aqueles que trabalham na igreja para poder ser cuidado, né? Então todo mundo, de todas as ofertas que eram trazidas, né, essas ofertas uma parte era retirada para essa tribo. Por quê? Porque eles não tinham sustento. Mas não era só eles. Aqui é interessante que o texto fala que também dessas ofertas que o povo trazia, os estrangeiros também eram abençoados. É interessante que a gente está vivendo hoje uma política de como é que eu vou dizer? De xenofobia. O que é xenofobia? Quando você ojeriza pessoas estrangeiras, né? Então você só gosta, eu sou brasileiro, só gosto de brasileiro, não gosto mais de ninguém que não seja brasileiro. E não trato bem os estrangeiros, ou aqueles que vêm de fora buscar refúgio, apoio, a ajuda, né? Então nós estamos vivendo, o mundo está passando por esse processo de segregação, né? De exclusão daquele que é diferente da gente. Mas a Bíblia fala que a gente tem que apoiar os estrangeiros, trazer o estrangeiro. Ninguém é imigrante
imigrante porque quer, ninguém é estrangeiro porque quer, porque há uma conjuntura que força isso a acontecer. Então, Deus fala, vamos cuidar dos estrangeiros, vamos cuidar dos órfãos também e das viúvas. Então, todo esse grupo aqui comia, né, comia das ofertas que eram dadas, né, dos dízimos e ofertas que eram a contribuição do povo, ok? Então, isso é bíblico. É bíblico. Pastor, mas isso é Antigo Testamento. Tá bom, calma. Que a gente está trabalhando, ele está vindo mostrando para você como é que isso dá. Então, uma frase que é verdade é: quem serve no altar, vive do altar. É o que o apóstolo Paulo estava falando lá. Ó. Quem serve do altar, vive do altar. Ou seja, quem trabalha é digno que você ajude aquela pessoa que está lá. Mateus 10, 9, 10. Digno é o trabalhador do seu salário. Jesus falou com os seus discípulos, falando para eles, larga tudo que vocês estão fazendo, a gente vai viver agora sim. Vocês estão trabalhando para o reino de Deus e aquelas pessoas vão contribuir e a gente vai se sustentar, né? Isso é muito importante. E a gente vai se sustentar, né? O que é digno do trabalhador é digno do seu trabalho. Por que então, agora, como nós não conseguimos lidar com isso, como a igreja muitas vezes não consegue lidar com esse cuidado dos seus pastores, com aqueles que estão, né, sobre a sua direção, cuidando de você, o que acontece? 56% sofre de depressão, 65% de solidão e 76% conhece alguém que parou, que não quer mais dirigir. Por quê? Aí a gente viu lá no começo, né? Falta de apoio em cima e falta de apoio embaixo. E aí nós temos um grupo de pessoas, né, dos levitas, que estão adoecendo, que estão se entristecendo, que estão abandonando, né, o serviço. Aqui está meu levita. Estou um levita aqui, né? O meu levitinha, né, tá triste, tá chorando. Por que ele está chorando? O Levi está chorando. O Levi está chorando que está sofrendo. Por quê? Porque as pessoas não entendem isso, não compreendem isso. E isso é fundamental. Aqui, a oferta e os sacerdotes. Aqui é importante porque quando tem aquele texto lá mal interpretado também, de Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos, fala assim, irmão, o dízimo é para ter comida lá, né? O dízimo é para ter comida lá, mas não sabe que quem comia era o sacerdote, né? Não eram pessoas pobres. Quem comia era, olha só, quem comia lá, aqui, ó, quem comia? O dízimo, tá usando o dízimo para comprar terreno, tá usando o dízimo para não sei o quê. Não, irmão, o dízimo é... Aí não sabe que quem comia eram os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que viviam dos dízimos e ofertas também. Então isso é importante você entender, né? Que hoje, então não é ilícito você sustentar as pessoas. Tem igreja, irmão, que o pastor não consegue tirar a sua ajuda. Aí, olha só como é que isso é importante. 1.2, mas eu vou falar isso no 2. Dando honra aos obreiros, vou deixar para lá no 2, aí eu vou falar sobre isso. 2, a oferta e o sacerdote. Deus mandou que as ofertas de manjares fossem entregues nas mãos dos filhos de Arão. Levítico 2:2. Olha só, quando o ofertante apresentava a sua oferta, o sacerdote tinha o direito de ficar com parte dela, queimando o incenso sobre o altar como cheiro suave ao Senhor para comer da oferta. Era imprescindível ter uma vida santa. Tá, mas todos os sacerdotes, eles viviam disso, então eles recebiam essa oferta, né? E apresentavam isso a Deus e viviam. Era preciso que tivesse reverência e santidade. E eu gosto do autor porque ele vem falando e ele vem também mostrando o contraponto. Ele não está fechando seus olhos para a realidade. Ele fala, mas ele também mostra o contraponto. Qual é o contraponto? É que, olha, tá, mas também não era de qualquer maneira. O sacerdote tinha que viver direito, né? O sacerdote não podia fazer qualquer coisa. Tanto é assim que quando você chega no 1.3, você tem a responsabilidade dos obreiros. Então, se a gente fosse fazer uma balança, a gente ia ver que tem os pontos positivos, ele vive das ofertas, e tem os pontos negativos, que é o quê? Ele tem que ter uma vida diferente da outra. Negativo no sentido de quê? Negativo no sentido da cobrança, né? No sentido dos prós e dos contras. No sentido da cobrança, ele não pode viver de qualquer maneira. Aquele que recebe do altar não pode viver de qualquer maneira. Não pode mesmo. Aquele que recebe o dízimo, como a gente falou semana passada, né? Quem mais contribui são quem? As viúvas, os assalariados, né?
os aposentados ganham pouco, são os que mais contribuem. Você não pode pegar esse dinheiro e gastar em qualquer lugar ou viver de uma forma dissoluta, a dar mau testemunho. 1.3 fala sobre isso. 1.3, a responsabilidade dos obreiros. E aí ele vai trazer para a gente a história de Nadab e Abiú, que foram filhos de Arão. Mas em algum momento, né, eles começaram a oferecer um fogo estranho. O que é isso? Eles fizeram as coisas de qualquer maneira. Eles não fizeram o que era para ser feito da forma que era ser feito. A maneira como os dois sacerdotes trataram as coisas de Deus demonstra uma rebelião, um pecado comparado à feitiçaria. A vocação dada pelo Senhor é uma honra que traz consigo grande responsabilidade, por isso não deve ser negligenciada. Aqui tem uma questão, né, que a gente não pode jogar nos dias de hoje, porque lá era obrigado. Você nasceu levita, já era. Você nasceu, você é filho de Arão, tu vai ser sacerdote. Não havia escolha. Então, por isso que eu estou falando, os prós e os contras, né? Não havia escolha. Você vai ser sacerdote. No mínimo, eu não quero ser sacerdote, eu quero ser, pelo menos levita você vai ter que ser, porque você não pode ir para o campo, porque você não tem direito ao campo, você não tem direito à terra, você tem que viver ali. Então é algo assim meio que determinado, uma camisa de força, o que faz com que nem todo mundo que está, né, trabalhando no serviço seja realmente uma chamada, uma vocação. Não é. Na verdade, a pessoa nasceu ali dentro. Um exemplo, Nadab e Abiú não tinha nada com Deus. São filhos de Arão, mas eles estavam ali porque eram obrigados, tanto é que eles faziam as coisas relaxadamente. Um outro exemplo também, para você não achar que eu estou inventando, é os filhos do sacerdote Eli. Ofni e Finés também não queriam nada com a obra de Deus, estavam ali porque eram obrigados, nasceram ali. Então era meio que uma camisa de força, né? Era meio que imposto isso, você nasceu, tem que fazer. Claro que nem todos chegavam a sumo sacerdote, aqueles que tivessem mais vocação chegariam, mas a maioria deles chegavam, ou então ficavam como levitas, iam viver no templo o resto da vida. E outra coisa errada também que se pensa é que falar que levita é músico. Levita não é músico, levita são aqueles que trabalham na obra. Podia carregar, podia furar, podia transportar, podia montar, podia limpar, podia também cantar, e podia ser um sacerdote, aqueles que seguissem a linha podiam ser sacerdote. Nos tempos de Jesus, olha só como é que é interessante, nos tempos de Jesus, isso passou a ser um cargo extremamente poderoso. Enquanto aqui, nessa época, talvez fosse uma camisa de força, uma obrigação, quando chega no tempo de Jesus, ser sacerdote já era briga, já era disputa. Todo mundo almejava chegar ao cargo de sacerdote, mas não por vocação, mas por causa do status que tinha o sacerdote e o sumo sacerdote. Pega a história de Anás e Caifás, vocês vão ver que eles estão ali simplesmente para poder manter a autoridade que eles tinham sobre o templo, que dava muito dinheiro. Olha que interessante, né? Então, aqui, as coisas de Deus, aquele que vive, aquele que recebe, né? Mostra pra gente que aquele que recebe as coisas de Deus tem que ter muito cuidado, tem que tratar com muita parcimônia, porque senão, né, vão ser riscados, assim como Nadab e Abiú, né, que foram consumidos, porque a Bíblia diz que ofereceram fogo estranho, ou seja, trataram as coisas de Deus de qualquer maneira. Depois disso, ele vem para o segundo tópico. Aí ele faz, agora que ele já mostrou que biblicamente, o apóstolo Paulo está mostrando que isso acontecia em Israel, agora falta também a gente vê isso no tópico 2, agora nos dias de hoje. Então, dando honra aos obreiros. Aí a gente voltando ali para Paulo, a gente vai então falar do 2.1, né? O obreiro é digno do seu salário. Meu irmão, Deus se agrada de abençoar seus filhos, por isso devemos ser igualmente abençoados. Deus é abundante em graça, 2 Coríntios 9:8, e nos ensina a reconhecer o trabalho dos nossos líderes. 1 Tessalonicenses, né? 5:12. Ele nos chama para abençoar seus obreiros, porque quando abençoamos, somos abençoados. Então, olha só que interessante. Eu vou botar aqui no lugar de ovelha, até para a gente entender aqui, pastor, né? Igreja, né? Igreja. Então, olha só. O que é a igreja, né? O que o pastor precisa? Não só o salário, mas nem tudo é dinheiro. Isso é muito importante, nem tudo é dinheiro. Você tem que pagar, tem que ser um reconhecimento. Isso é fundamental. Reconhecer o trabalho do pastor, né? Reconhecer o trabalho do pastor, reconhecer, pastor, louvo a Deus pela sua vida, eu estou aqui, vou te ajudar. Honrar, se você não honrar seu pastor, você não está honrando a você mesmo. Honrar o pastor, sabe? Isso é importante. As pessoas não têm mais honra. Aliás, as pessoas têm problema. Hoje, né, nós passamos por uma crise de liderança que as pessoas não respeitam a autoridade. Pelo contrário, estão querendo destruir as autoridades, né? Eles estão falando, o poder do povo. E isso é um discurso
discurso muito perigoso, porque a gente tem que respeitar as autoridades. Isso começa lá por cima. Quando a gente quer quebrar as autoridades lá de cima, é porque a gente não respeita as autoridades aqui embaixo. Não respeita o policial, não respeita o juiz, não respeita um delegado, não respeita um guarda, não respeita um professor, não respeita um médico, não respeita um advogado e muito menos um pastor. Não respeita o pai, não respeita a mãe. A gente quebra essas autoridades. Isso é um problema. Pelo menos, como a gente tem que fazer? Reconhecer. Ou seja, não, você é uma autoridade, se submeter. Os japoneses, né, tem não sei nem se é mito, né, isso, mas a gente sempre já se deve ter ouvido falar nisso, que os japoneses se curvam, né, diante de quê? Se curvam diante de um professor, né? Até o imperador se curva diante de um professor. Isso é um reconhecimento, né? Não está dando dinheiro nenhum, está só se reconhecendo, porque às vezes o professor está fazendo aquilo ali por chamada, ele faz aquilo ali porque ele ama fazer. Assim como o pastor é também da mesma forma. No tempo do Antigo Testamento, era nascimento, nasceu já era, mas hoje não é mais assim. Embora muita gente acha, né, que por exemplo, assim, meu filho vai ter que ser pastor, e quer empurrar o filho para ser pastor. É um grande erro, porque tem que ter vocação. Nós não estamos... O filho do levita não tinha para onde ir. Hoje você tem... Faltou opção na vida. Se nada mais dá certo, eu vou ser pastor. Não tentei, não consegui, não arrumei emprego. Meu filho vai ser pastor, que pelo menos teu dinheiro está garantido. Esse é um pensamento errado, porque vai ser um péssimo pastor. Esse pastor é um pastor que está suscetível ao adoecimento, ao enfraquecimento, a ter uma série de doenças. Por quê? Porque simplesmente ele está ali, mas não tem a vocação para ser pastor, que é preciso para poder suportar os abandonos, as perdas, a falta não reconhecimento do povo, somente pela graça do Eterno. Então, reconhecer o seu pastor, honrar o seu pastor, sabe? Fala assim, poxa, tem um evento tal, assim, não, esse aqui é o lugar do meu pastor, não, esse aqui é meu esposo, é o meu pastor, não minha esposa, esse aqui é o meu pastor, não vou fazer isso, é o meu pastor, não, mas aí você fala mal do pastor em casa, fala mal do pastor na frente dos seus filhos, fala mal do pastor na sua família, fala mal do pastor no seu trabalho. Que igreja é essa? Que eu nunca vou numa igreja de uma pessoa que fala mal do seu líder, eu não vou numa igreja de um ombreiro, seja lá de quem for, que fala mal daquela pessoa que está liderando sobre ele, porque aquilo está falando mais sobre ele do que aquela pessoa. Assim como eu não compro numa loja de um vendedor que fala mal do produto que vende, fala mal do patrão, não está satisfeito, pede as contas. Mas eu não vou ficar lá falando mal daquela pessoa que está sobre mim. Ninguém vai comprar na minha mão, ninguém vai acreditar, não tem credibilidade. Então essa credibilidade, ela começa com a honra, honrar ao seu pastor. E isso é uma lei do retorno. Por quê? Quando você cuida do pastor, ele vai ter capacidade de cuidar da igreja. As boas igrejas são aquelas que escolhem pastores mais capacitados. Sabe para quê? Para ajudar na criação dos seus filhos. Mulher sábia, ela procura um pastor que ela olha para aquele pastor e fala assim, poxa, esse pastor, ele o quê? Vai me ajudar. O que ele vai fazer? Aconselhar os meus filhos. Esse pastor é alguém que estudou, alguém que galgou cargos, e meu filho também precisa de alguém, uma orientação. Ela vai ficar lá, porque ela entende que aquele pastor vai ser bênção na vida dele. Mas o pastor só pode ser alguém que vai orientar o marido dela. O pastor só pode ser alguém que vai orientar o filho, se ele tiver um mínimo de tranquilidade, um mínimo de capacidade. Se ele não estiver preocupado com amanhã, no sentido de o que ele vai comer, o que ele vai beber, qual oferta ele vai precisar, quanto ele tem que arrecadar, quanto ele precisa de ajuda, qual o aluguel dele que está vencido. E ele pode ser, hoje em dia nós vivemos de tempos tão preocupantes que as pessoas, os membros vão embora pelo WhatsApp. Fala assim, pastor, não quero mais ficar aqui não. Sim, pelo WhatsApp, é pelo WhatsApp. Também pastores são demitidos também pelo WhatsApp, por telefone. Tal dia você sai dessa igreja aí, vem para cá ficar comigo aqui por telefone. Às vezes nem por telefone, às vezes pelo WhatsApp. Às vezes nem por telefone, nem WhatsApp. Terceiros ou quartos que é igual artista, só vai ficar sabendo na mídia. Você não anda mais nessa igreja não, você agora mandou voltar para a sede. Sem nenhum tipo de como é que eu vou dizer, de cuidado, né? De respeito. Isso chama-se honra, isso chama-se respeito. Aí vão falar assim, não, mas fui formado assim, antigamente, 1930, a gente já estudou que aquele contexto era um contexto o quê? Era um contexto de militarismo, um contexto de autoritarismo, mas o tempo mudou, as pessoas mudaram.
Esse tipo de cabeça não cabe no mundo que a gente vive hoje. Nesse mundo estressante, doente que a gente vive, os métodos de formação de obreiro não se encaixam mais porque as pessoas não são mais as mesmas. Essas pessoas de 30 já morreram, essas pessoas de 30 já estão idosas, já estão jubiladas, agora a gente está lidando com uma nova geração. E essa nova geração não se submete a esse tipo de tratamento. Por não se submeter, não entender e não aceitar, é que saem e abrem outras igrejas. Aí o problema também está aí, porque então ele não se submete, porque ele não aceita essa desvalorização, abre um outro trabalho, só que aí sabe o que vai acontecer? Ele vai acabar sendo uma pessoa doente, também cuidando de doentes. Ou seja, ele foi ferido e ele vai agora abrir uma igreja e vai liderar pessoas, mas sendo que ele precisa ser liderado. Ele precisa ser cuidado, ele precisou ser sarado antes de tentar cuidar de outros. E o que acontece? Naquela outra igreja vai ter pessoas também feridas, vai ter pessoas magoadas, ele vai trazer em torno dele pessoas também angustiadas, que sofreram, passaram pela mesma experiência. E sabe o que vai fazer lá na frente? Mas na frente vão fazer a mesma coisa com ele, vão abandoná-lo, vão fundar outras igrejas. E é por isso que a gente tem a multiplicação de várias igrejas, muitos locais, nem todos os locais que são igrejas, são realmente igrejas porque são pessoas doentes, que foram feridas, que foram machucadas, que foram abandonadas e que não se submeteram e que não foram curadas e que saíram, partiram, criaram outra igreja e aí vai se reproduzindo. Mas o apóstolo Paulo fala que o importante é que seja pregada a palavra, não é? O apóstolo Paulo fala isso. O importante é que está sendo pregado a palavra. Antigamente eu era muito contra essas igrejas que estavam surgindo, hoje em dia eu não sou mais não. Quer fundar a igreja, funda. Ninguém pode dizer que não ouviu falar do evangelho. Mas por outro lado, a gente não pode deixar de olhar para dentro da nossa casa espiritual e apontar os erros, né? Quem sabe pedindo de mudança. Quando a igreja cuida do seu pastor, ele tem tempo para cuidar da própria igreja. Ele tem tempo para orientar os adolescentes e jovens. Ele tem tempo para conversar com os homens. Ele tem tempo para conversar com as irmãs. Sua esposa, ela tem tempo para poder cuidar das irmãs e ajudar no trabalho. 2.2, honrando os obreiros que se empenham na obra de Deus. Segundo a 1 Timóteo 5, 17 e 18, né? Os presbíteros sejam estimados, né? Ou seja, a gente precisa cuidar dessas pessoas que cuidam, né? Precisam cuidar das pessoas que cuidam. 2 Coríntios 11, 8, né? O apóstolo Paulo vai falar, não quis ser pesado a todos vocês, não quis ali estar trabalhando com vocês, mas é importante. 2.3, cuidar dos obreiros é um compromisso de fé, é um compromisso de fé. E aí eu tenho essa reflexão, você tem cuidado dos seus líderes, a igreja, nós temos ensinado isso, porque por conta daquela palavra lá, não, cada um, para não ser pesado, tem que construir tenda, muitas vezes o obreiro não quer falar, muitas vezes o obreiro não quer fazer, e aí ele acaba sofrendo, colocando a sua família em segundo plano, né, em segundo ponto, e aí ele sofre porque perde a família, perde a esposa, está no segundo casamento ou terceiro, divórcio, ou não divorcia porque também não pode, senão ele sai da igreja, se submete a uma série de coisas. Por outro lado, vem uma garotada vindo aí, uns jovens que são pregadores, aí botam eles para dirigir a igreja como se ser pastor fosse ser pregador. Ser pastor não é ser pregador, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mata o ministério, ele não vai ser nem pregador, nem vai ser pastor, vai ficar frustrado. Os outros vêm para cá achando que vão ganhar dinheiro, vão ficar ricos. Ah, vou dirigir igreja, quem vive do altar, come do altar, né? Pega aquele versículo e tá pesada a lição, né? Acho que tá pesada a lição, mas não, mas é importante a gente refletir. Nem toda a lição dá pra gente ficar brincando, pulando, não. Tem lição que tem que ser assim, mais profunda, mais pesada, mas é importante. Então, o que acontece? A gente tem que pensar sobre isso, refletir sobre isso, porque essas coisas vão dar sentido à igreja, né? A importância dos obreiros, né? Pensarem sobre isso. E essa garotada vem achando que vai ganhar dinheiro, vai viver da igreja, e aí vão se... como é que eu vou dizer, se decepcionar, porque não é isso, né? Vai ficar dependente, vai ficar refém da igreja, porque depende do dízimo dela, depende da oferta dela. Você não pode pregar isso, porque vai sair a família tal, e você perdeu, meu Deus do céu, não pode pregar contra o pecado disso, ou falar contra o pecado, não sei o que... E aí você tem as igrejas que tem hoje. Esse é um problema que a gente tem que cuidar, e na escola bíblica dominical é o local para a gente falar isso.
Vamos dar então um exemplo da minha, eu vou colocar, não vou falar de ninguém, vamos falar de ninguém, vamos falar de nós mesmos, na minha vida. Primeiro eu fui estudar, primeiro eu fui me formar, eu tenho minha profissão, não dependo necessariamente da igreja, não dependo para nunca ouvir alguém falar assim, eu dependo, eu pago o teu salário, alguma coisa assim, eu não dependo, graças a Deus, porque primeiro eu fiz o caminho certo que você que está me ouvindo, o líder devia fazer, ou já fez, parabéns, tem a sua profissão, tem o seu trabalho, depois você se dedica à obra de Deus, ou vai ser pastor, como eu sou, para que você não fique refém da igreja, né? Quando você não fique refém, porque assim você tem independência para você chegar e falar assim, irmãos, se vocês não querem caminhar juntos, se vocês não querem ser pastoreados, eu estou aqui à disposição para entregar meu cargo e vou embora. Pronto, eu não vou morrer de fome por causa disso, eu não dependo disso, isso é muito importante. Isso não quer dizer também que eu não vou aceitar as ofertas e contribuições, claro, isso tudo é importante, é o reconhecimento, é a honra, é o retorno que é necessário para ampliar até mesmo o meu ministério, e mesmo porque eu posso não precisar, mas o obreiro que vai passar depois de mim precisa. E muitas vezes, muitos pastores pegam erradamente, eles não recebem aquilo que deveria receber, incute na cabeça da igreja que realmente não precisa fazer isso, e quando ele sai, vem outro, às vezes mais humilde, que não teve a oportunidade que ele teve de estudar, de se preparar, e que realmente depende, e a igreja fecha a mão. Não precisa, que outro pastor não precisava, não precisa, o pastor botava do bolso dele, o pastor botava do bolso dele, o pastor comprava no cartão dele, mas onde ele está? Debaixo da terra, morreu, adoeceu, né? Está com depressão, está com burnout, porque ele foi sobrecarregado. Vocês vão matar o segundo pastor, vocês vão matar o terceiro pastor, vocês vão matar todos os pastores que estão passando por aí, ao invés de contribuir e ajudar para que a obra seja feita. Eita! Meu Deus do céu, curso de professores de escola bíblica dominical, já fez? Esse é um momento de falar um pouco do curso de professores. Aguenta aí que tem muita dica para vocês. Curso de professores de EBD pela Hotmart, que recebe o certificado no final. Curso de superintendente, olha, curso do Espírito Santo, o que não falta é curso para você estudar. Vem com a gente, 2.3, cuidado dos obreiros, então, né? É um compromisso de fé. 3, o Senhor sustenta os seus. É isso que é bom. O que nos reconforta é saber que o Senhor sustenta. 3.1, o sustento de Deus ao seu obreiro, né? Aqui, aí ele vem trazendo exemplos, né, de que como que Deus sustenta. Não preciso ler agora, eu vou passar aqui mais para o Flipchart, né? Você está com a revista, acompanha comigo, ó. Confronto entre Elias e Acabe. No 3.1 ele fala sobre isso e ele dá 3 exemplos de como Deus sustenta. Então agora eu estou falando com líderes, né? Primeira parte a gente falou com os liderados, aqueles que precisam ajudar. Agora vamos falar com você que é líder, professor, pastor. Deus toma conta dos seus. Deus sustenta o seu ungido. Se você for ungido por Deus, se você não é cristão de conveniência, se você tem certeza do seu chamado, Deus te sustenta. Quais são as 3 formas levantadas pela revista? Número 1, primeira forma como Deus sustenta, né? Primeira forma, Deus enviou os corvos para sustentar Elias. Elias, 1 Reis 17, 1, você sabe que ele vai falar lá, não vai chover, ele vai falar, segundo a minha palavra, eita, caiu um negócio aqui, vou pegar, assim não dá, mas baixar outra vez aqui, eu não levanto, eita, então, que caiu também, ele deixa cair, que é ao vivo. Então Elias, né, ele vai falar, não vai chover, e durante 3 anos e meio não choveu. Isso aí trouxe uma seca muito grande. Acabe já estava com um problema demais por causa das alterações climáticas que não deixava a chuva cair. Aí vem Elias e aí por conta disso Acabe recorreu a Baal, por intermédio de Jezabel, né? E aí ele começou a pedir para Baal mandar chuva. Deus levantou Elias e falou, você não vai chover. Quem manda no céu é Deus, não é Baal. E aí traz um problema sério que não chovia em Israel, mas também não chovia para Elias. Mas Deus sustentou Elias, mandando os corvos, né? Isso quer dizer que Deus está cuidando da gente quando a gente tem compromisso com a palavra de Deus. Ele falou, Deus vai chover, baseado na minha palavra, que estava baseada, por sua vez, na palavra de Deus. Deus sustenta aquilo que o servo de Deus acredita e fala baseado na palavra. Número 2, né? A viúva de Serepta também vai ser usada ali, 1 Reis 17:9, aquela mulher que vai fazer os bolos, vai ser usada para sustentar Elias. E o terceiro momento, né, foi quando depois da caverna, o anjo do Senhor sustenta a Elias. 1 Reis 9:17 fala, Elias, levanta e come, porque muito comprido é o seu caminho, muito comprida é a sua jornada. Então, nesse tópico 3.1, temos 3 exemplos de que Deus cuida dos seus
servo. Comente aí qual desses exemplos você gostou mais. Eu gostei mais desse aqui do anjo. Né? O anjo mesmo apareceu, Elias estava deprimido, chateado, aborrecido, né? Esse povo rebelde não se converteu, né? Querendo morrer. Aí Deus fala assim, levanta e come, varão. Tem muita coisa para você fazer. E aí Deus preparou uma comida para ele. Aleluia! Deus está preparando maná para a gente aqui, ó. Aleluia, através do anjo. 3.2, Deus prepara socorro aos seus servos. Parece que é repetitivo, né? Mas não, ele vai desenvolvendo, depois a gente vai pegando o estilo dele, ele vai desenvolvendo aquele assunto. Não é que ele está sendo repetitivo, é que ele vai desmembrando ali cada vez mais. Então, Deus prepara socorro aos seus servos. Aí ele já pega o exemplo de Obadias. Lá, Obadias é um homem que Deus levanta, e naquele perseguição que Acabe havia levantado junto com a Jezabel, ele alimentou e protegeu, né? Ele alimentou e protegeu 100 homens, né, da morte, 100 profetas que não dobraram seu joelho a Baal. E aí a reflexão, o pedido que eu faço para você, sejam Obadias na vida de alguém. Sejam Obadias na vida de alguém. Você pode ser um Obadias na vida de alguém, ajudar alguém, proteger alguém, manutenir alguém, ajude uma obra, adote um pastor. Ele fala assim, mas adote uma criança. Não, claro, criança em primeiro lugar. Mas você pode ajudar um missionário, você pode ajudar um homem de Deus. Você vê lá, se é um homem de Deus, ajuda, ele está precisando de ajuda, precisando de reforço, precisando de ajuda. Nem a gente ali precisa de ajuda. Preciso fazer na minha igreja lá, cuidar das crianças, eu preciso ter alimentação para as crianças. Todo domingo a gente mantém ali, faz o lanche das crianças. Todo sábado a gente tem crianças ali estudando, da comunidade. A gente tem trabalho social. O pastor não pode fazer nada sozinho. Se a igreja, às vezes o dinheiro da igreja não dá, ele precisa de ajuda. Você pode ajudar, você tem dinheiro, está doando, gastando com tanta coisa. Isso é mordomia. Ai, meu Deus do céu. O cuidado de Deus com seu ungido, 3.3. Eliseu, aí ele pega agora a mulher rica, né, 2 Reis 4:8, ela vai falar assim, eis aí o homem de Deus, né, e aí ela vai e constrói ali o quartinho para o profeta. Olha aí que coisa boa. Deixa eu fazer aqui a leitura dos comentários, irmãos. Vamos lá, vamos aqui ler aqui os comentários. Tem muito comentário, daqui a pouco eu quero deixar as dicas para você, não vai embora não que a gente tem dica. Vamos lá, pastor, manda um abraço para a igreja. Celestino Filho falou, manda um abraço para a igreja do Ministério Madureira Ebenezer, Macapá, Amapá. O pessoal de Macapá, Amapá está aparecendo muito, hein? Escola Bíblica Dominical, inspirada pelo Espírito do Senhor, obrigado. Rogério Espíndola diz, a paz do Senhor Jesus Cristo, manda o endereço da igreja que o Senhor congrega e horário. Ó, nessa igreja Rua Coronel Tamarindo, número 51, Senador Camará, próximo à Rua A, Rio de Janeiro, tá bom? Então esse é o nosso endereço, Ministério de Bangu, Pastor Presidente Sóstenes Silva. Você vai lá, e o nosso culto é quarta-feira, culto de ensino, às 19h30, sexta-feira, à noite da vitória, às 19h30, e domingo, às 18 horas. Grande culto de louvor e adoração a Deus, pela manhã, EBD, 9 horas. Tá aí, mandei aí. Falou, manda, a palavra-chave é manda, mandei. Mariane fala, manda um alô, Porangatu, Goiás. Já ouvi falar muito de Porangatu. Deus abençoe, já está mandado. José Francisco diz, sou de Buritirama, Buritirama, Bahia, manda um alô, não perca uma aula. Falei da Bahia a semana passada. Tá mandado. José Carlos Pacheco, manda. Paz do Senhor, pastor Júlio, suas aulas são sempre excelentes, mas essa terceira foi demais. Manda um alô para aí. ADTAG, Madureira Vicente Pires, DF, Rua 7, pastor James e demais obreiros. Ele mandou o endereço todo. Deus abençoe. Obrigado. Já mandei aqui. Deixa eu responder aqui rapidinho para ele aqui, ó. Já mandei. Tá mandado ao vivo, hein? Deixa eu ver. Railane diz, manda um alô, Railane Brito, professora de Madureira, Porto Nacional, Tocantins. Estou iniciando como professora, esse canal tem sido bênção na minha vida. Muito obrigado, Deus abençoe. Sucesso para ti, serva de Deus. Vera Lúcia diz, paz do Senhor, pastor Júlio, sou a Vera Lúcia de Nova Mamoré, Roraima. Suas aulas me edificam muito. Manda um abraço para os professores Epifânio, Rubens, Jonas e Aline, que são bênçãos em nossa vida aqui na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, em Nova Mamoré, Roraima. Tem que assistir o vídeo, tá? Mostra para eles aí, ó. Misael Alves, a paz do Senhor, boa essa aula, manda um alô para D Madureira, Franca, São Paulo. Gildásio
Gildásio Antônio da Silva, boa noite, a paz do Senhor, eu sou Gildásio Adebraz, Osasco, Jardim das Bandeiras, mando um alô para o grupo de Homem Valente de Davi, eu assisto todas as lições, pastor Júlio César, uma bênção, Deus abençoe. E aí eu acho que já acabou, né? Ah, irmã Odete, manda um alô, querido e amado pastor, professor Júlio César, vou mandar assim, Deus abençoe, e aí a gente acabou, né? Acabou aí com os alôs. Aí tem o valeu, né? O valeu. Quem deu 5 dessa vez foi a Erenilda Lene. 5, deixa eu mostrar aqui como é que você pode também, ó, dar uns 5 aqui, ó. Eita, virou a tela. Cadê? Saiu. Oh, meu Deus, cadê, meu pai? Aqui. Logo o começo aí, ó, 5 aí, ó. Muito obrigado, irmã. Deixou um valeu aí demais aí. Se você também pode também mandar também. Aqui ele fala, tem um comentário em Maceió, Alagoas, o irmão Moisés Batista diz, aqui também tomamos café, mas o forte aqui é cuscuz e tapioca, bênção do céu. Deus abençoe aí, Alagoas, aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tá terminando então aqui a nossa aula. Vamos agora encerrar. E quais são as dicas então que a gente deixa aqui, né? Quais são as dicas que a gente faz, né? Quais são as dicas? Deixa eu ver aqui as dicas. Bom, então tem algumas dicas que eu acho importante deixar para você que é pastor, né? Nessa mordomia de cuidar de si mesmo. Cultivar uma vida devocional consistente. Então, cuide de você. Não leia a Bíblia somente para pregar. Nosso presidente sempre fala sobre isso. Leia a Bíblia para você mesmo, faça seu próximo devocional, estabeleça limites claros entre a vida pessoal e o ministério, ou seja, aquilo que eu falei, né? Você precisa estudar, você precisa se capacitar, você precisa ter sua profissão, para além do ministério, estabeleça limites claros, isso é muito importante você fazer isso. Invista em amizades e momentos de lazer, então você tem que ter amigos, né? Às vezes nós fazemos muito pouco eventos, muito poucas coisas para você cuidar um dos outros, né? E cuide de você primeiro. Se você não cuidar de você primeiro, você não vai poder cuidar do outro. Se você não salvar a si, você não pode salvar o outro. Agora, como a igreja pode cuidar do seu pastor, né? Promovendo momentos de descanso de férias, né? Isso é importante, o pastor sair, ter férias. Nosso pastor presidente sempre fala sobre isso, ó, tira suas férias, vai descansar, isso é muito importante. Respeitar o tempo pessoal e familiar do pastor. Tem gente que, cara, toda hora, manda zap no final de semana. O pastor tem família, o pastor tem sua esposa, o pastor tem filhos, pensa um pouco nisso, isso é importante, você cuidar do seu pastor, preservar para que ele possa trabalhar e dar o melhor que ele pode, oferecer apoio financeiro digno e transparente, ou seja, vai lá, ajuda, combustível, oferta, o dízimo, não sei qual é o sistema que faz aí na sua igreja, como vocês se organizam, mas isso é muito importante. Crie espaço de diálogo seguro, isso é importante também, converse com o seu pastor, traga para ele as suas dificuldades, seja claro, seja honesto, não fale por trás, isso é muito importante. Interceda por ele, ore por ele, tire um momento para orar por ele, estimule o cuidado emocional e psicológico, ou seja, saiba que ele é uma pessoa como você, limitado, também tem suas falhas, suas dificuldades, tudo isso é importante, tá? E formar comissões de apoio pastoral, quem cuida do pastor? Isso é muito interessante. Quem cuida do pastor? Quem chora as dores do pastor? Quem ora pelo pastor? Sua igreja sabe cuidar disso? Vocês sabem fazer isso? Isso é muito importante. Deus não deixa seus obreiros sem previsão. Ele lhes envia os recursos necessários, levantando pessoas para alimentar e abrigar aqueles que se empenham pelo reino. Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim, sempre tiver uma coisa nova, você vai ser abençoado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. Imagine despertar o potencial divino em cada aluno da sua escola dominical. O curso online do Perro Júlio César é a chave para essa transformação. Aprenda didática avançada e metodologias ativas que farão suas aulas brilharem. Enfrente o desafio de cativar mentes jovens com técnicas inovadoras. Estude no seu ritmo, supere limites e receba um certificado que comprova sua dedicação. Lembre-se,
Quem ensina, aprende 2 vezes. Cada aula que você aprimora é uma vida tocada pela graça. Não deixe o medo de mudar limitar seu ministério. Abrace essa oportunidade de crescimento. Invista em você, no seu chamado e no futuro da igreja. Seja a mudança que você deseja ver nos seus alunos. Inscreva-se agora e transforme seu ensino em um poderoso instrumento de Deus.